livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo à Central do Brasil. O centenário de Celso Furtado é celebrado nesta semana. Na entrevista central de hoje, a professora da USP, Leda Furlani, fala sobre como o pensamento deste economista brasileiro continua atual. Nos Trilhos do Brasil, vamos conhecer quais as saídas encontradas pelo povo para exercer a fé durante a pandemia. E após 1 ano e 6 meses do crime da Vale em Brumadinho, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, assina acordos que beneficiam a mineradora. Confira estes e outros assuntos a partir de agora. Central do Brasil. A União Nacional dos Estudantes está discutindo os próximos passos da luta estudantil durante a pandemia para barrar as tentativas de censura ideológica nas universidades e o sucateamento da educação pública por parte do governo Bolsonaro. É hora do embarque imediato. Embarque imediato. Oi pessoal, eu sou Elida Helena, sou vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes e estou passando aqui para deixar um recado bem importante, que é sobre o nosso Seminário Nacional das Entidades Gerais, que vai acontecer agora entre os dias 28 de julho e 2 de agosto e vai reunir o conjunto do movimento estudantil brasileiro, DCEs, entidades estaduais, para debater sobre a conjuntura, sobre a educação e debater os desafios do movimento estudantil nesse período, na organização das lutas e na mobilização dos estudantes em defesa dos direitos, da vida e da educação. A gente sabe que esse momento tem sido marcado por uma grave crise econômica, política e sanitária que tem afetado ainda mais a vida do povo brasileiro e nós, o movimento estudantil, temos que seguir muito fortes, organizados e aumentando a nossa capacidade de mobilização estudantil para resistir a esse período, para dizer fora Bolsonaro, para defender a educação do nosso país. Por isso é fundamental a gente construir iniciativas que contribuam com o nosso processo de mobilização, que fortaleçam o movimento estudantil e que fortaleça as lutas do povo brasileiro. Por isso, participe com a gente desse momento muito importante. As inscrições e a programação estão no site da Uni e divulgado em todas as nossas redes na internet. O Seminário das Entidades Gerais da Uni começa nesta terça-feira, dia 28. Um dos temas em debate é o Enem, que foi remarcado para uma nova data sem que houvesse diálogo com os estudantes. Em diversas esferas, a crise sanitária exigiu uma readequação da vida e dos compromissos. Uma dessas readequações foi na religião e na forma das pessoas expressarem a fé, evitando aglomerações. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A pandemia do coronavírus alterou rotas de diversos segmentos da sociedade. Um deles foi o religioso. Com a necessidade do isolamento social, muitos espaços de fé precisaram encerrar as atividades. Após 4 meses de quarentena, algumas religiões começam a flexibilizar as atividades. Outras, preocupadas com o avanço do vírus, ainda resistem no isolamento. Márcia Coutinho faz parte da Assembleia de Deus Ministério Belém, no Recife, e durante esta pandemia teve de se adaptar aos cultos virtuais. Para mim, no início, foi muito difícil, ficar sempre sem as atividades da igreja, mas aos poucos fomos nos reinventando e fomos participando de uma forma virtual. Eu mesmo participei muito e a minha experiência foi que nós somos um ser mutante que nos adaptamos às mais diversas dificuldades. Ao retomar as atividades, algumas igrejas estão realizando agendamento e organizando distanciamento também entre os fiéis. Nas religiões de matriz africana, em que o contato físico e a interação entre os membros dos terreiros também são fundamentais para o exercício da fé, as atividades não foram retomadas completamente. O Ogan Leno Farias explica que ainda prevalece a preocupação com a comunidade
e o impacto do vírus nos povos de terreiro. Nós estamos com muito medo, porque se retornar a atividades sem um controle maior dessa pandemia, sem um trabalho diferenciado de proteção, de máscaras, e sem um número específico de pessoas por atividade, isso pode gerar dentro das nossas comunidades, que são extremamente fechadas, um surto específico só para o nosso povo desta pandemia. Há 1 ano e 6 meses, Brumadinho, no interior de Minas Gerais, se tornava vítima de um dos crimes da mineradora Vale. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, assinou um acordo que transforma a multa pelo crime em concessão para a atuação da Vale em 7 parques nacionais. A repórter Amélia Gomes, do Coletivo de Comunicadores da Central do Brasil, em Minas Gerais, tem mais informações. O acordo firmado entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o governo de Minas Gerais e a mineradora Vale converte as multas aplicadas à empresa pelo IBAMA em investimentos em 7 parques nacionais de Minas Gerais. São eles o Caparaó, Grande Sertão Veredas, Caverna do Peruaçu, Parque Sempre Vivas e as serras do Gandarela, da Canastra e do Cipó. No entanto, movimentos sociais denunciam que, na verdade, o acordo não passa de uma manobra para a Vale atuar em reservas ambientais. Luiz Paulo Siqueira, da coordenação do MAN, o Movimento pela Soberania Popular da Mineração, denuncia que esse episódio é um claro exemplo da articulação da mineradora dentro dos governos. E chama atenção especialmente 2 parques, de interesse concreto e imediato, que a Vale já há alguns anos pleiteia a apropriação e o domínio desses territórios, que é o Parque Nacional da Serra do Gandarela e o Parque Nacional da Serra do Cipó. Serra do Gandarela, a região onde a Vale tem um grande projeto, que é a Mina Apolo, com a expectativa de produção de cerca de 40 milhões de toneladas por ano. Eloá Magalhães, da coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, denuncia que é padrão da Vale implementar ações de reparação que mascaram os crimes cometidos pela mineradora. Nunca há debate com as comunidades atingidas. A postura da Vale é fazer acordos como este, por cima, arbitrários, sem a participação dos atingidos. Para ter algum processo de participação, é necessário ter muita pressão dos atingidos, o que está inviabilizado nesse momento, e o que garante esse alinhamento das forças entre mineradora e Estado. Além de firmar um acordo sobre o crime em Brumadinho sem ouvir os atingidos, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, também abriu a concessão de 21 parques estaduais. O primeiro da lista de privatização é o Ibitipoca, que gera ao governo do estado quase 2 milhões por ano. A criação de saídas para afirmar relações saudáveis com os seres humanos e com o meio ambiente é tema presente na Dica Cultural de hoje. Quem traz a sugestão é o cientista social Leon Patrick, direto de Brasília. Parada Cultural. Um dos autores que tem me ajudado a experimentar esse momento, a viver esse momento e compreender também, esse tempo agora da pandemia, mas o mundo que a gente vive, é o Franco Bifo Berardi, que a gente conhece como Bifo, e eu queria indicar esse livro, que saiu recentemente no Brasil, Asfixia, Capitalismo Financeiro e Ressurreição da Linguagem. O Bifo é um dos autores, ele é italiano, que tem nos ajudado a compreender esse estado de não conseguir respirar, essa asfixia também física, mental, psicológica e de toda a estrutura da sociedade que a gente enfrenta já desde muito tempo. E o Bifo ele tem uma capacidade de nos ajudar a projetar possibilidades de saída. Nós aproveitamos esta dica que fala de esperança e de um novo horizonte para relembrar Marielle Franco, que completaria 41 anos hoje, se ela estivesse viva. Ela é símbolo da esperança. Virou semente e, em sua homenagem, diversas lutas têm aflorado para a construção de uma sociedade mais justa, em que todos e todas nós possamos respirar e viver plenamente nossos direitos.
Esta semana é celebrado também o centenário do economista Celso Furtado. Jonatas Campos conversou com a professora da USP, Leda Paulani, sobre a atualidade do pensamento deste economista brasileiro. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com a economista Leda Paulani. Ela é doutora em economia e professora da USP. Professora, agradecemos sua participação neste momento em que ainda comemoramos o centenário de Celso Furtado. Celso Furtado é considerado o pensador econômico mais importante do Brasil. Por que Celso Furtado marca o debate sobre desenvolvimento em nosso país? O Celso Furtado, ele tinha uma expectativa grande sobre o Brasil, porque ele considerava que um país com o território que tinha, com os recursos naturais que tinha, e tem, né? Com o mercado potencial que tem, com a população que tem, etc., era um país destinado a ter um lugar de projeção na divisão internacional do trabalho, no conjunto das nações, inclusive um papel geopolítico importante, ele considerava, por conta do peso do Brasil na América Latina. Então, ele achava que, com tudo isso junto, era impossível que o Brasil fosse um país tão atrasado, tão pouco desenvolvido. E ele, então, escreve muitos livros nos anos 60, 70, e uma das descobertas importantes que ele faz é que o subdesenvolvimento não era uma etapa do desenvolvimento, como a literatura americana, anglo-saxã defendia, né? Dizia, não, o subdesenvolvimento é um tipo de desenvolvimento capitalista. É preciso romper com esse tipo de desenvolvimento capitalista. Então, isso, enfim, influenciou gerações, é resultado de uma reflexão muito profunda dele. E das formulações de Celso Furtado sobre desenvolvimento, como essa que a senhora falou do subdesenvolvimento, baseado na industrialização, na substituição de importações da reforma agrária. Quais são as mais atuais? Ele falava que tinha que haver um grande esforço do Estado para reduzir as desigualdades funcionais, pessoais e regionais de renda, né? Então, por exemplo, a assimetria, né, entre o Nordeste, o Sudeste, o Sul, né, isso tinha que terminar. A desigualdade de renda muito elevada, que gerava pobreza e miséria absoluta para milhões de brasileiros. Então, tudo isso ele considerava que tinha que vir em conjunto, como um esforço do Estado, né, para resolver todas as questões. Eu acho que tudo isso continua muito atual, né? A gente teve uma redução de desigualdade nos governos anteriores, mas a recessão e agora a pandemia estão pondo tudo isso a perder, né? Nos últimos 30 anos, vivemos grandes transformações na economia, com a globalização capitalista e as novas tecnologias de produção e comunicação. À luz de Celso Furtado, como o Brasil pode encarar a indústria 4.0 e o aprofundamento do subdesenvolvimento? Hoje há claramente em marcha no país um processo de desindustrialização. E mesmo os governos populares, né, eles fizeram muito no sentido de reduzir desigualdade, ascensão social de várias faixas de brasileiros e etc., mas estruturalmente não se mexeu nessas coisas, né? Então, a não ser se tentou, mas enfim, com alguns equívocos, a coisa acabou não funcionando. Mas, fundamentalmente, a moldura financeira que a gente chama do processo de acumulação de capital, ela permaneceu. E isso nos custou esse atraso, né? Esse atraso completo na questão da indústria. De modo que a indústria 4.0 hoje nos pega, mais uma vez, né? Como no formato daquele desenvolvimento tecnológico dependente que o Celso Furtado desenhou. É o seguinte, a gente como é que se diz, colocado em parte a tecnologia através do consumo e não através da produção. A gente encerra por aqui, mas você encontra a Central do Brasil a qualquer hora em todas as plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer, Pocket Casts, Google e Apple Podcasts. A gente volta com mais amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Quem é membro do canal da TVT no YouTube ou apoia a TVT pelo Catarse, agora tem